Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Peperaio Hard. Eu sou o Lucas Peperaio e hoje eu vou dar continuidade aos testes DirectX 11 versus DirectX 12. No vídeo passado eu fiz o teste no Rise of the Tomb Raider, que foi liberado um patch para o DX12, então eu testei ali com FX e com i7 em 3 placas de vídeo, eu fui diminuindo os núcleos para simular CPUs mais fracos. Hoje eu vou fazer no jogo Ritma, que veio com o DX12, ele tem um benchmark fixo que dá para a gente testar isso de uma forma bem fácil, só que eu vou testar com 5 placas de vídeo, então 950 que está aqui na bancada, R7 360 da Safari 2GB OC, 970, 980 e 390X, ok? Então, vamos aos testes, vamos ver o que vai acontecer. Vamos lá então, pessoal, Ritma DirectX 11 versus DirectX 12, estou rodando aqui apenas com a R7 360, cada gráfico vai ter apenas uma placa, e lá no final vai ter um gráfico geral com várias placas de vídeo, ok? Como nós estamos com uma placa de baixo custo, tanto o i7 quanto o FX têm a mesma performance praticamente na média e na mínima de FPS em DX11. Em DX12, eles tiveram uma performance um pouquinho menor na média e na mínima com o FX aqui na parte de baixo do gráfico. Aqui nós temos a 950 nas mesmas configurações que foi rodada a R7 360, ela não concorre diretamente com ela está um nível acima dela, mas enfim, aqui nós temos o circuito do 20K novamente na parte de cima da tabela, seguido aqui pelo FX 8370 em DX11, então observe que já há um distanciamento maior em relação a essa placa, e nós temos novamente os dois CPUs com uma performance um pouquinho menor em DX12, tanto a média quanto a mínima dos FPS, e mais uma vez o FX na parte de baixo da tabela. Aqui nós temos uma GPU que já é considerada bem mais forte que aquelas ali, que é a GTX 970, e aí eu já rodei ela em 1080p e no próximo gráfico em 1440p nas configurações máximas, ou seja, no Ultra, com exceção da amostragem que ficou no 1.0. Então nós temos aqui esse circuito do 20K em DX11 no topo da tabela, seguido pelo FX 8370 em DX12, que deu uma aproximada. Observe que aqui ele teve uma performance melhor na mínima, né? Aqui nós temos ele em DX11 com 30 FPS, em DX12 35 FPS na mínima, e nós temos mais uma vez o circuito do 20K com uma performance um pouquinho menor em DX12. Rodando agora em 1440p com 970 nas mesmas configurações do teste anterior, nós temos o circuito do 20K no topo da tabela, ele com uma performance um pouquinho menor também em DX12. Nós temos o FX em DX12 perdendo um pouquinho de performance na média e ganhando 1 FPS na mínima, que a gente pode considerar que foi um empate técnico, ok? A gente pode ressaltar que o i7 em DX12 ficou abaixo do resultado do FX em DX11. E também um pouquinho abaixo aqui do resultado em DX12, com exceção da média. Vamos agora testar com a 980 na resolução Full HD, nas configurações máximas, assim como foi feito com a 970. Então nós temos mais uma vez o i7 no topo da tabela, com a média e a mínima de FPS maior que todos os resultados. Nós temos ele mais uma vez perdendo desempenho na mínima e perdendo desempenho na média. E nós temos aqui o FX na parte de baixo da tabela, com 33 FPS na mínima, e ele tendo uma performance um pouquinho melhor aqui na mínima com DX12 e também ganhando um pouquinho de performance na média, mas ainda assim ficando bem distante aqui do desempenho do i7, ok? Então observe que até a 970 o FX ele ficou ali numa competição mais ou menos equilibrada com o i7. A partir do momento que a gente colocou a 980, aí o i7 mostrou que ele realmente é bem mais forte e fica com desempenho bem maior em relação ao FX, ok? 980 em 1440p nas mesmas configurações, Ultra na máxima, né? Então aqui nós temos o circuito do 20K, topo da tabela, abaixo dele nós temos o FX 8370 em DX12, olha só que curioso, ele tem aqui praticamente o mesmo desempenho DX11. Nós temos o i7 perdendo desempenho na mínima e perdendo desempenho na máxima. A gente conclui disso aqui que não vale muito a pena, se você já tem um CPU forte, ativar o DX12 com essas placas de vídeo que eu estou mostrando para vocês, porque você está tendo um desempenho menor. E aqui não ajudou tanto o FX. Próximo teste, R9 390X em 1080p nas configurações máximas, nós vemos uma coisa bem curiosa. O i7 e DX12 ele estava sempre tendo um desempenho abaixo do DX11 em outras placas. Agora aqui, com a 390X ele ganhou desempenho. Nós temos uma mínima que teve um salto bem interessante aqui de 42 para 54 e uma média também maior. Então a conclusão que nós tiramos disso é basicamente a mesma do Rise of the Tomb Raider. Quando a gente usa uma GPU AMD,
ela consegue render um pouco mais de performance com o DX12, com a exceção da R7 360, né? Que não aconteceu isso daqui, ó, conforme vocês podem ver, ele perdeu o desempenho aqui. Então, quando a gente colocou uma GPU AMD mais forte, ele conseguiu isso. E a mesma coisa aconteceu com o FX, pessoal. Nós saímos de 26 FPS para 32 na mínima e de 57 para 72 na média. Olha esse salto de desempenho, hein? Interessante, né, pessoal? Vamos para a resolução 1440p, também com a 390x, e nós temos uma coisa similar. Nós temos uma performance maior na mínima e na média com o i7, e nós temos uma performance maior na mínima e na média com o FX em DX12. Aqui nós temos o gráfico geral com várias placas de vídeo com os dois processadores em DX11, lembrando que são os mesmos dados, eles só foram organizados de uma forma diferente. Então no topo da tabela nós temos a 980 e o i7 com a mínima maior de todos os resultados, que é 48, e a média um pouquinho menor, que é 390x. Então se para você vale mais a pena a média, essa combinação seria mais indicada. Se para você vale mais a pena a mínima, então essa combinação seria mais indicada. Aqui nós temos a 970 com o i7, nós temos aqui a 980 com FX. Curiosamente, você pode ver que com o i7 e a 970 você tem uma mínima maior do que o FX com a 980, é claro que a média foi diferente aqui. Nós temos aqui a 970 com FX com 30 FPS na mínima e com o i7 com 40 FPS na mínima. Então aqui você vê a diferença dos dois processadores, a média não foi tão diferente assim. Aqui nós temos a 390x com FX com 26 FPS na mínima e olha só, a mesma placa com o i7, nós temos 42 FPS na mínima. Então a gente vê que está acontecendo um gargalo com esse processador e essa placa de vídeo. Aqui nós temos as GPUs de baixo custo, que aí não tem tanta diferença porque são GPUs mais fraquinhas. Então tanto o i7 como o FX, eles foram aí suficientes para elas em DX11. Nós estamos agora em DX12 em 1080p nas configurações máximas, assim como no gráfico anterior, e aqui o jogo virou. Observe que em DX12 a 390x teve uma mínima maior. Observem aqui, ó. A mínima dela tinha sido 42, e agora a mínima dela aqui foi 54. E aqui você observa que ela tem uma média bem maior que a 980, são 20 frames a mais na média, né? E 11 frames a mais na mínima. Aqui nós temos a 980 com FX, e você observa que ela ainda permanece abaixo na mínima em relação ao 5820K. Nós temos aqui os dois resultados com a 970 com FX, surpreendentemente um pouquinho à frente na mínima e um pouquinho à frente na média. Olha só que coisa que aconteceu aqui. Aqui nós temos a 390x com FX com a média lá na frente e com a mínima aqui bem baixa. Então você observa que o FX, mesmo em DX12, ele ainda não chega perto do desempenho de um i7, que está aqui nos 54 FPS. Então, mais uma vez, DirectX 12 ajuda? Ajuda, mas ele não faz milagre. E mais uma vez aqui na parte de baixo nós temos as GPUs de baixo custo com desempenho bem parecido, ok? Então é isso, pessoal, espero que tenham gostado. Eu já tirei a minha conclusão, agora quero que vocês tirem de vocês. Vocês fizeram os mesmos testes, com as mesmas placas, com os mesmos CPUs ou com outras configurações? O que vocês acharam? Digam nos comentários e eu vou ficar muito feliz que vocês participem comigo aqui, ok? Bom, eu quero ressaltar que o ritmo com DX12 não está 100% ainda, apesar dele ter ajudado ali em alguns casos. Durante os jogos eu percebi alguns freezes, alguns frame drops, então a gente está esperando alguns updates para isso, ok? Então, a gente não pode tirar conclusões precipitadas, porque afinal são apenas 2 jogos testados em DirectX 12 no canal. Vamos esperar sair mais jogos, mais resultados, e aí sim a gente vai poder falar DX12 ou DX11, qual vale a pena, o que acontece, ganha ou perde desempenho, ok? Então, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, que vai ajudar muito na divulgação do canal. E a gente se vê em breve em mais um vídeo do canal Peperaio Hardware. Falou, pessoal! E hoje, finalmente, eu vou fazer o teste DirectX 11 versus DirectX 12, que é o teste que eu estava muito ansioso para poder fazer. Eu tenho certeza que vocês aí de casa também estavam ansiosos para ver os resultados. Então eu vou usar o jogo Rise of the Tomb Raider, que foi lançado em janeiro.